que sabe por que 70% das iniciativas de IA não geram ROI? A gente nunca falou tanto em inteligência artificial quanto agora. Ferramentas novas surgem toda semana. Empresas estão investindo tempo, dinheiro, energia. É uma verdadeira corrida do ouro. Mas e o retorno financeiro? Como é que fica? Não, ele não vem acompanhando o mesmo ritmo. Então hoje eu vou explicar por que isso acontece e principalmente como evitar. Mas antes, eu quero me apresentar. Eu sou Mercedes Dias, consultora de IA First para negócios, especialista em IA generativa pela USP, tenho 22 anos de experiência em estratégia, inovação, gestão de projetos e negócios. Atuo na intersecção entre a tecnologia e a decisão executiva. Além disso, eu também sou founder na startup Aurora AI, a primeira IA emocional via WhatsApp focada em saúde mental corporativa. Agora, com as devidas apresentações efetuadas, vamos à aula. E antes de falarmos de tecnologia, eu preciso fazer algumas perguntas práticas para vocês. Se eu chegasse hoje aqui na sua empresa ou no departamento e pedisse para alguém desenhar o processo principal, do início, meio e fim, vocês conseguiriam? Levanta a mão aqui, quem sabe o processo todo, o início do processo todo, que eu vou anotar. Tá. Agora me diz, quem sabe aqui onde o processo termina? Tá. Agora eu quero saber quem sabe onde tem o gargalo ou a dor. Beleza. Quem sabe todo o processo? Diz assim, ok. Bom, aqui nós temos 40 pessoas na sala. 2 levantaram a mão dizendo que sabem onde inicia o processo. 0 levantaram a mão onde termina. E 8 sabem onde tem a dor ou o gargalo. E só 16 sabem o processo como um todo. Agora, pergunto, esses 8 que levantaram a mão, será que vocês estão falando da mesma etapa do gargalo? Da mesma dor? Pergunte aí um para o outro. Levanta a mão, você, com a sua dor. Levanta a mão quem teve a mesma dor que ele. Ok, segura. Quem teve outra dor diferente? Tá. Agora diz para mim se alguém teve uma dor igual a ele. Quem mais teve outras dores diferentes? Bom, já ficou bem claro que as dores não estão mapeadas. São várias dores. Há várias dores em momentos diferentes. Este é o ponto central da aula. A IA é potencializadora. Então, se a sua empresa não tem o processo bem definido ou possui processos confusos, sem estratégia, sem KPIs para saber onde está indo, sem mapeamento ou sem um PDCA envolvido em todas as etapas, sinto muito, mas a inteligência artificial vai refletir isso. E, consequentemente, você terá uma IA ineficiente. Mas lembre-se, IA implementada é o espelho do processo na empresa. Eu costumo até dizer que ela é o reflexo do que somos. Se eu sou uma pessoa rasa, sem conteúdo, e vou criar uma inteligência artificial para mim, um assistente, esse meu assistente vai me responder padrão, igual a todo mundo. Porque ela é exatamente o reflexo do que somos. De acordo com o MIT, 95% dos projetos de inteligência artificial não conseguem gerar retorno financeiro mensurável. E o principal motivo são a implementação sem processo, não saber exatamente aonde está o gargalo, ou onde as decisões começam, terminam, acontecem, e principalmente se existe custo e se ele está escondido. E mesmo depois de todo esse estudo que foi feito, 70% das iniciativas aplicadas mantiveram o mesmo padrão de processo, mal definidos, ou seja, decisões confusas. Então, nós podemos ver que o motivo da empresa não ter um ROI não tem a ver com a tecnologia fraca, ou muito menos com o desenvolvedor ruim, e sim com a inteligência artificial sendo implementada sem estar conectada com os processos reais e estratégicos do negócio. Temos sempre que lembrar que quando você implementa inteligência artificial no ambiente caótico,
estamos brincando com uma roleta russa com o nosso ROI. Antes de pensar em inteligência artificial, a empresa precisa saber onde as decisões tomadas estão mudando o jogo. Aí sim, a inteligência artificial entra para apoiar uma decisão e não para substituir uma pessoa, e sim para ser o fator que vai potencializar a operação envolvida. Quando esse encontro, acontece, a IA deixa de ser um projeto isolado e passa a ser um motor estratégico da decisão e de resultado. Até aqui, eu mostrei para vocês o problema, a dor. Agora, eu quero que vocês parem por 10 segundos. Escutem com atenção. Se vocês saírem hoje lembrando só de uma coisa, que seja. Não, peraí, volta. Se vocês saírem daqui hoje lembrando de uma coisa, que seja esta. O que separa quem gera ROI do que vira parte da estatística dos 70% não é ferramenta, nem linguagem, é método. Então, anotem, pega papel, caneta ou dá print na tela que nós vamos passar os 4 passos desse processo. O primeiro passo é mapear os processos. Não é desenhar um fluxo bonito no Figma. É preciso entender onde o trabalho realmente está travando. E isso nós fazemos com entrevistas em campo com os envolvidos. Como e onde essas pessoas improvisam? Como elas estão resolvendo o problema hoje? E quais são os problemas? Quais foram as atitudes tomadas para esses problemas? E quais os resultados obtidos? Aonde está tendo retrabalho? E, acima de tudo, qual o custo invisível dessa operação? Se você não entende isso e treinar o cérebro da inteligência artificial com vozes da sua cabeça ou por achismo de quem não está participando da operação, infelizmente, a sua inteligência artificial vai te dar prejuízo desde o dia zero. No passo 2, nós definimos aonde a decisão acontece. Ou seja, todo o processo tem um ponto onde uma decisão muda tudo. Então, é super importante, necessário, você entender aonde é exatamente essa decisão acontece e por que acontece. E só assim você vai saber como isso vai impactar diretamente no custo, no prazo e no risco desse processo. O item 3 é sobre saber o ponto certo de onde implementar inteligência artificial. Passo 3 é sobre saber o ponto certo aonde você implementa inteligência artificial. Uma vez que os outros 2 passos foram concluídos e mapeados, identificar o terceiro fica muito fácil, porque é consequência. Quando uma inteligência artificial entra no lugar errado, ela vira custo. Quando ela entra no lugar certo, ela vira vantagem. E é aqui, no passo 4, que quase todo mundo se perde, porque ignora. Analisar, ajustar e evoluir é um processo contínuo, é um loop, tão conhecido PDCA. E esses foram os 4 passos que garantem que a sua empresa vai ter um ROI quando aplicados. É muito importante ressaltar que não é sobre substituir as pessoas, e sim sobre apoiar as decisões, reduzir o erro humano e eliminar o gargalo específico. Por isso que nós temos que lembrar que a inteligência artificial é um sistema vivo, que necessita da curadoria, da análise, das redefinições, das atualizações de segurança constante. Não é algo que você implementa e esquece. Sempre que vocês não medem resultado, não revisam o processo e não redefinem limites, a inteligência artificial começa a errar, mesmo que o funcionamento técnico dela seja perfeito. Quem trata inteligência artificial como projeto se frustra. Quem trata IA como sistema em looping gera o ROI. E é por isso que eu trouxe para vocês um exemplo super atual, na verdade um hype. Eu estou falando do Cloudbot, atualmente mais conhecido como OpenClaim. Eu trago aqui para vocês não como hype ou como tendência, mas como exemplo extremo do que acontece quando a gente não segue os 4 passos anteriores. Nas últimas semanas, o mercado todo, a internet veio abaixo só falando da OpenClaim, uma inteligência artificial autônoma, gratuita e de código aberto. Definitivamente o Jarvis do Homem de Ferro. Um sonho de consumo meu e de muitas pessoas. Este agente, ele é um sistema que executa tarefas, acessa os dados, toma as ações sozinho e não apenas conversa com você. Ele executa tarefas do seu computador, de um sistema, de um servidor. Nele você pode ter squads inteiros da sua empresa, aonde você pode simplesmente operar com um comando e ir para o seu celular. Na prática, ele pode agir como um funcionário digital sem nenhuma restrição, ou seja, extremamente poderoso. E é aqui que vem o alerta.
Se você não define onde esse agente vai ficar, exemplo, servidor da empresa, servidor próprio, computador, quais são os dados que ele vai poder acessar? Quais são as ações que pode executar? E quais os limites que ele pode ultrapassar? Você pode simplesmente acordar no dia seguinte sem ROI, sem controle e com todos os seus dados críticos vazados. Isso não é exagero, é risco operacional real. Sem processo claro, sem limite definido e sem revisão contínua, isso não é automação, isso é risco acumulado. Para finalizar, eu quero deixar uma mensagem clara. Agentes autônomos e aplicações de inteligência artificial já são realidade. Mas aplicar IA sem regra, sem limite e sem processo não é vantagem competitiva, é risco e ser kamikaze nos negócios. E lembre-se, é totalmente possível ter uma empresa onde agentes autônomos e aplicações de inteligência artificial funcionam, integrados com um ser humano e gerando eficiência e entregando ROI. O que não funciona é pular etapa, é não ter processo claro, é não definir decisões estratégicas, é não realizar validação contínua. Quem entende isso, gera ROI. E quem não entende, faz parte das estatísticas dos 70. Muito obrigada. Agora eu vou abrir para perguntas. Eu queria saber se tem alguém aqui que está com alguma pergunta. Vamos colocar aqui alguma pergunta. Tá, a primeira pergunta. O que exatamente significa mapear o processo real? Ótima pergunta. Bom, para você mapear o processo real, simplesmente você precisa documentar o que realmente está acontecendo e não o que deveria acontecer. Um exemplo prático disso no automotivo é o processo no papel. O cliente solicita orçamento, depois o sistema gera uma proposta. 3, o vendedor envia. Certo? Qual é o processo real disso? São só essas 3 fases? Não. O cliente solicita o orçamento, o vendedor busca em 3 planilhas diferentes, confirma a disponibilidade por WhatsApp com estoque, ajusta o preço manualmente, pede revisão do gerente por e-mail, o gerente demora 1 dia para responder, o vendedor reforma a proposta no Word, e aí sim que ele envia para o cliente. Entendeu? Então, não são 3 passos, e sim 8 passos reais que a IA precisa entender para conseguir montar o processo e realmente atender da melhor maneira esse cliente. Temos uma outra pergunta aqui. Deixa eu tirar. A segunda pergunta é: já compramos uma ferramenta de inteligência artificial? Estamos ferrados ou dá para consertar? Bom, ótima pergunta. Mas a resposta é: fique calmo e não, vocês não estão ferrados. Dá para pivotar. Vou dar alguns passos para vocês entenderem. Primeiro passo: pausa, calma. Vamos pensar estrategicamente. Mapear todo o processo antes de expandir. Tudo que eu passei para vocês, certo? Depois, mapeia retroativo do processo. Onde queriam usar a IA, certo? O que vocês têm e aonde vocês começaram a dizer. Nas conversas, nas reuniões com o pessoal da ferramenta de IA, aonde vocês mapearam esses processos para ser inserido a IA. E o terceiro passo, você vai reavaliar se a ferramenta serve como ponto específico mapeado ou não. Ou seja, será que está batendo? Isso serve aqui ou não? Então, você vai ter que fazer um checklist, né? Entender todo o processo e voltar em umas 3 casinhas. Se sim, você implementa direto, segue o jogo. Se não, você negocia a troca ou encontra outro uso para aquela função que foi colocada. No passo 4, você vai testar de novo um processo, vai testar o processo mapeado, vai medir o resultado em 30 dias. Vamos trazer um exemplo real para ficar mais claro? Uma empresa gasta R$50 mil em plataforma de inteligência artificial para melhorar o atendimento. Não funcionou. Pausaram, certo? Rodamos o ciclo do PDCA. Pausamos, mapeamos, descobrimos onde está o gargalo. Era no follow-up de pós-venda, não no atendimento, como as pessoas acharam. Resultado? Arrumamos o processo.
corrigimos o processo, identificamos que o problema não estava no atendimento, e sim estava no follow-up de pós-venda. Entendiam que não é a ferramenta que está errada, é onde você coloca ela? Bom, muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ela foi só uma amostra do que a gente pode aprender. Eu espero que vocês tenham tirado informações importantes e, principalmente, que tenham entendido que o processo faz toda a diferença nas aplicações de inteligência artificial. Muito obrigada e até a próxima.